Integração regional. Os processos de integração regional estão diretamente ligados ao desenvolvimento do capitalismo globalizado. Sobre novos blocos econômicos surgiram em meados do século XX, o que resultou em diferentes graus de integração entre os países. O diálogo econômico implica integração política. A ideia de complementar de maneira mais satisfatória a relação econômica entre os países de uma mesma região tem como finalidades o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. Mas nem sempre isso é possível. A integração regional muitas vezes contempla economias muito distintas. Além disso, países com menor grau de desenvolvimento industrial e tecnológico tendem a perder espaço na concorrência comercial. As ações políticas e econômicas de integração também têm impacto significativo na vida das pessoas. E muitas vezes os resultados sociais são perversos para determinados países e para populações mais vulneráveis economicamente. A seguir, o texto ele começa a analisar os blocos econômicos formados posteriormente, né? A formação dos blocos econômicos é uma importante modalidade de organização do sistema internacional. Na América Latina, a procura por políticas de integração econômica tem sido uma marca importante da política externa regional. Do ponto de vista político e jurídico, a integração a blocos econômicos é um ato soberano do Estado. No entanto, a união de diferentes países com pesos econômicos também diferentes, que passam a assumir posições e compromissos comuns, podem conduzir a certo grau de perda da soberania, ou pelo menos da autonomia de alguns deles. Do ponto de vista econômico, a integração ocorre em diferentes níveis de intensidade. É também um processo político entre dois ou mais países para reduzir total ou parcialmente as barreiras comerciais entre eles. Pode-se distinguir pelo menos 4 grandes etapas no processo de integração econômica. A área ou zona de livre comércio, que tem como objetivo estabelecer uma tarifa zero entre os países membros, os quais eliminam barreiras comerciais para o comércio recíproco, mas mantêm políticas comerciais independentes em relação a outras nações. São exemplos o NAFTA, que é do Tratado do Atlântico Norte-Americano de Livre Comércio, e o ALAC, que é a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. B. Uma união aduaneira, também denominada União Alfandegária, que é uma zona de livre comércio na qual os Estados-membros seguem uma política comercial comum em relação a outros países mediante a adoção de uma tarifa externa comum. São exemplos a União Americana, de União Aduaneira, o Zollverein, que houve entre os Estados germânicos, de 1834, que gerou a União Europeia atual, e o Mercosul, de 1991. O Mercado Comum, que é uma união aduaneira em que há livre circulação de fatores de produção, como mãos de obra, capitais, insumos, entre os países da região, sem restrições legais. O melhor exemplo de mercado comum é a Comunidade Econômica Europeia atual, que foi criada em 1957. E D, a União Econômica e Monetária. Mercado comum, no qual há unificação das políticas monetárias e fiscais, com o estabelecimento da União Econômica, a plena unificação dos mercados é atingida. A constituição de um bloco econômico é a principal política de integração regional para criar e ampliar espaços internacionais ou supranacionais, que permitam maior complementaridade, intercâmbio e incremento da capacidade competitiva dos países membros em relação ao resto do mundo. Alguns analistas destacam que essas políticas seriam etapas prévias para um mundo verdadeiramente globalizado. Outros afirmam exatamente o contrário, ou seja,
que políticas de integração são reações dos países aos efeitos nocivos da globalização.